Fala, minha gente, tudo bem? Mais um episódio do RecroCast no ar, o podcast que ajuda você que empreende a obter os resultados que deseja por meio do marketing, sempre pensando em fortalecer e valorizar a sua marca. Hoje o papo é contigo, empresário e empresária, que já teve experiência com a contratação de uma agência e dali a pouco não foi tão legal. Até mesmo que nunca teve experiência com uma agência ou que está pensando em contratar uma para auxiliar na divulgação dos seus produtos ou serviços. Neste episódio vamos te apresentar quais são as coisas imprescindíveis que você precisa saber antes de contratar uma agência. E claro que eu tenho aqui ao meu lado sempre feras no assunto. Começo cumprimentando o Mectar, um dos sócios fundadores da Recro. Tudo certo? Seja bem-vindo. Tudo certo, Natan. Valeu, obrigado. Também ela que é líder do time de design da agência. Bruna, seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo bem? E também o líder do time de atendimento publicitário da Recro, Luiz. Seja bem-vindo. Tudo certo? E aí, Natan, tudo certo? Beleza? Tudo bem. Bom, para quem é dono, de um negócio, quer agregar mais valor à sua marca, expor os produtos ou serviços de uma maneira mais atrativa no mercado, é fundamental contratar uma agência, mas algumas empresas têm a visão distorcida em relação ao trabalho que a agência realiza justamente neste suporte aos empresários. E é justamente aí que as expectativas não se alinham e aumenta a chance de haver aí frustrações. Meio que pela experiência que você tem aí de mais de uma década na agência e tendo aí, várias empresas já que passaram por aqui. Tá me chamando de velho, cara. Não, mas pela questão da gente trazer justamente um cara que é experiente aqui para falar, né? Então tá bom. E que tem assim, atendido diversos nichos do mercado, é comum que os empresários e empresárias pensem que vamos contratar uma agência e eu quero dobrar o meu faturamento no próximo mês, tipo naquela ideia, sabe, das coisas da noite pro dia, do dia pra noite, melhor dizendo. Sim. Comum, cara. Eu não diria, hoje em dia é mais difícil, né? Mas é comum tu encontrar com pessoas que não têm a noção de como as coisas funcionam, a realidade, né? Porque parece que a mágica acontece quando tu contrata uma agência, né? É verdade. A impressão que eu tenho às vezes é que o pessoal acha que acontece uma mágica e o resultado tem que começar a pingar na caixa de mensagem, no WhatsApp, no link da bio, o que for, da noite pro dia, né? Então, cara, muito comum e a gente tem que lidar com isso de uma maneira extremamente profissional, né? Não adianta a gente dizer pro cara que não vai ter resultado. Claro. Também não adianta a gente dizer que vai ter resultado. Então, é uma construção. Por isso que a gente sempre, aqui na agência, a gente procura, antes mesmo de fechar contrato, no processo comercial, explicar para o cliente como é que é o funcionamento do nosso trabalho, como que a gente opera, né? Quais são as ferramentas que a gente usa, né? Qual a expectativa de início de resultado, né? E também é bom deixar bem claro o que é resultado, né? Resultado pode ser algo muito sem parametrização, né? Então, resultado para mim é mais clientes, resultado para mim é mais venda, resultado para mim, sei lá, é curtida no Instagram. Isso é muito relativo. Então, tu tem que analisar, cada caso é um caso. Tem empresas que precisam, sei lá, aumentar o engajamento. Então, o resultado para eles é isso. Tem empresa que quer mensagem, quer vender mais. Então, o resultado para ele é isso. Conforme o objetivo da empresa. Então, acho que também existe um alinhamento de expectativa aí, né? Para não começar com o pé esquerdo já. Né? É aquilo que a gente sempre diz, né? Que o combinado acaba não sendo caro, né? Exatamente. Então, alinhar essas expectativas logo no início também faz parte do trabalho aqui da Recro. Agora bem, o Luiz não apenas é líder do time do atendimento publicitário aqui da agência, como também acompanha de perto toda essa questão de diálogo justamente no dia a dia, né, com os clientes aqui que são atendidos pela Recro. Mas é comum que também, assim, tipo, como é que eu fico pensando, né, como é que é feito, e para o pessoal de casa também entender, esse trabalho em conjunto, o que, por exemplo, é responsabilidade da empresa e o que é responsabilidade da agência? Se fosse resumir, assim, daria para dizer que o trabalho ele é em conjunto 100% do tempo, que a agência está em contato com a empresa,
desde o primeiro contato da agência com a empresa e por todo o tempo que ela tiver aqui conosco. Porque, basicamente, o trabalho nosso aqui da agência é pensar a melhor estratégia de comunicação para aquilo que a empresa está buscando e para aquilo que a empresa precisa, acima de tudo. Só que, para isso, a gente precisa de uma contrapartida justamente com essas informações. Claro, dependendo de cada situação, uma informação diferente, mas é bacana falar que a gente sempre vai fazer o máximo que a gente puder com aquilo que a gente tiver. Então, quanto mais munição a gente receber, mais resultado a gente vai conseguir entregar. Então, por exemplo, nesse dia a dia nosso de alinhar as expectativas com o cliente, de analisar, tu me trouxe essas informações, a gente analisou que o problema é esse, e para chegar nesse resultado X, a gente vai precisar fazer essas coisas 1, 2 e 3. E isso vai de muitos processos do dia a dia. Desde, a gente vai precisar humanizar mais o perfil, por exemplo. Vai precisar da colaboração do pessoal da empresa para participar de fotos, de vídeos, desenvolvimento dos conteúdos. Às vezes é um conteúdo um pouco mais técnico e a gente, claro que com o passar do tempo, a gente vai se familiarizando mais com o nicho, com a empresa, mas ninguém vai saber mais da empresa e do mercado do que o próprio dono da empresa, que as pessoas que estão lá dentro. Então, é sempre bacana ter essa contrapartida para a gente estar cada vez mais assertivo e alcançando os objetivos que são buscados. Perfeito. Como é de costume, né, quem já acompanha aqui o RecruCast, ou quem está acompanhando agora, então vai saber, te abre uma caixinha de perguntas sempre para o pessoal participar, né, enviar sugestões de assuntos e também sugestões de perguntas, né, questionamentos aqui. Então, fica até o final que a gente vai responder tudo para você que nos enviou o seu questionamento. É o seguinte, se você é empresário ou empresária que está aí do outro lado nos assistindo, ainda não contratou uma agência, né, mas gostaria de investir justamente nesse sentido, nada melhor do que o depoimento de quem está acompanhando esse trabalho dentro de uma agência, não é? Por isso que a gente tem também aqui a Bruna, que pode contar um pouquinho para a gente sobre como é no dia a dia atender as expectativas dos clientes que têm os seus gostos pessoais, digamos, de cores, de formatos, de artes, digamos assim, né? E nesse momento, ao contratar uma agência, tem que deixar um pouquinho de lado isso. Bom, primeiramente, para a gente atender as expectativas do cliente, a gente precisa entender o cliente, né? O que ele busca, o que ele espera com o projeto. Então, justamente por isso a gente faz um briefing, né, que a gente chama. A gente faz uma série de perguntas para entender o propósito do cliente com aquele projeto. Daí sim, a gente pode desenvolver um trabalho que fique de acordo para o cliente e para nós como profissionais, né, dando ideias. Às vezes o cliente chega assim com uma ideia muito fixa do que ele quer. Como um exemplo, semana passada a gente atendeu uma cliente para desenvolver um logo e ela já veio procurando nós com uma ideia muito fechada do que ela queria. Mas a gente, em conversas, né, com o cliente, a gente viu que não seria bom, um resultado não seria o melhor possível se fizesse daquela forma. Então a gente estudou, analisou e conversou muito com ela para fazer ela entender que a gente como profissional também tem um olhar mais específico para entender o que ela precisa naquele momento. Sem deixar de lado o gosto pessoal, né, do cliente, porque a gente tem que levar em consideração. E aí no fim fez o que ela pediu mesmo. Tá tudo É quase isso. E aí, para quem está começando aqui a assistir, talvez não conhece muito sobre, meio que explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é brief. Como é que se dá? É um processo de criação de conteúdos? É um processo criativo? Como é que a gente pode explicar? Cara, o briefing ele é a adaptação de um termo em inglês, né? Na verdade, não tem muita relação o termo literal com a tradução, assim. Mas briefing é basicamente no ambiente de publicidade, design, enfim, comunicação. Muito obrigado. É o momento em que a gente vai colher informações do cliente para executar determinado trabalho. Então, por exemplo, no caso que a Bruna falou, fazer uma marca. O briefing é destinado a esse propósito. A gente vai sentar com o cliente e vai entender, quais são as cores que tu gosta, o que tu não gosta, quais são as marcas que tu acha bonitas, que tu não acha bonita, elementos que tu gostaria de usar, que tu não gostaria de usar. Para ter um norte para seguir um trabalho. Exato. Né? Qual o nome que vai escrito lá. Então, o briefing é mais ou menos isso. É literalmente uma fase de perguntas onde a gente tira todas as dúvidas para conseguir, então, fazer esse trabalho aí.
Uma coisa que eu queria comentar a respeito do que a Bruna estava falando, ela até falando no final ali sobre gosto pessoal. Eu acho que é uma das principais coisas que o empresário tem que entender, que ele precisa abrir mão no momento que ele quer profissionalizar o marketing dele. Porque muitas vezes o gosto pessoal é um empecilho. Tudo bem, tem muita gente que vai dizer assim, não, mas eu tenho um bom gosto, ou... Cara, não é o caso. O caso é que a gente tem que buscar o que é melhor para o teu cliente, não para ti. Né? Cara, no início a gente sofreu muito com isso, porque a empresa, a Recro, precisava de clientes e aí a gente se sujeitava a trabalhar com pessoas que exigiam e a gente tinha que fazer, entende? Aquela ideia, eu tô pagando, eu quero que vocês façam como eu quero, né? Cara, mas não é assim. Hoje a gente já nem trabalha com empresa assim, porque, cara, a gente sabe que o resultado não vai ser satisfatório, não vai chegar onde a gente quer. Então, assim, tem que deixar de lado o gosto pessoal. Muitas vezes, claro, isso é importante, né? Não adianta a gente fazer uma coisa que vai totalmente contra o gosto da pessoa ali, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar primeiramente qual é o gosto do público. Então, o cara gosta de vermelho, mas o público prefere azul. Cara, o cara vai ter que abrir mão de usar o vermelho, vai ter que usar o azul, entende? Nesse sentido. Perfeito, excelente. E aí, tá gostando desse bate-papo? Comenta aqui, deixa a sua sugestão, se tem alguma dúvida também, que a gente sempre lê os comentários. Agradecer também aqui nos bastidores, sempre fazendo a produção do RecroCast, Cris Castro, obrigado aí por sempre produzir isso de uma maneira excelente para o pessoal que está nos assistindo. Cris já apareceu outras vezes aqui, né? Então, se você não o conhece... Ele tá tímido hoje, ele tá tímido. Tá tímido. Confere aí os próximos... que ele tá sem camisa atrás ali, então... exatamente, os próximos episódios, ou você pode rever também os que já estão divulgados. E é o seguinte, o Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas é uma das pessoas aqui do time de atendimento publicitário da Recro, que é responsável por justamente fazer a ponte daquilo que o empresária está pensando para a sua marca e de todo o time, né, para repassar as informações. Isso aí. E aí eu fico pensando, com certeza... tem sugestões, né? E críticas também, que algumas delas, e aí vai um grande filtro aqui, podem ser destrutivas. Sim. E aí como é que repassa isso para a equipe e de que maneira a gente acha soluções que... Peraí que tem um convidado especial aqui. Ó. Opa! Que lindinho. Esse gatinho aqui é do Cris, né? Caguei completamente o raciocínio de vocês. Não tem problema. Animais sempre são bem-vindos aqui. Perdoado. Fazem parte do nosso dia a dia. Seguindo aqui. É Nagato, né, Cris? Tchau, Nagato. Tchau. Ele deve pesar umas 8 gramas. Tchauzinho pro pessoal, que lindinho. Obrigado pela participação aqui. Continuando, eu estava falando com o Luiz nesse sentido justamente de que, por exemplo, se recebe críticas, tem que filtrar muito do que vem, não é? Porque não dá para passar para a equipe, ele quer que faça isso, não. A gente senta e conversa, né? Quer dizer, é muito diálogo. Muito. Essa troca, como eu comentei antes, ela é constante. Em vários âmbitos, digamos assim. Seja a questão de opiniões pessoais, seja a questão de alinhamento de expectativas, porque a gente é muito a favor do feedback. Isso é muito importante para a gente poder aprimorar cada vez mais o trabalho, estar cada vez mais assertivo, mais alinhado com aquilo com a essência da empresa que a gente está trabalhando. Mas em algumas vezes acontece de ter que fazer esse meio de campo e de conseguir entender as informações, aquilo que o cliente está buscando, né? Esse briefing que o MEC comentou, ele acontece, digamos assim, é mais comum de acontecer, digamos, de uma forma mais tradicional em materiais maiores, em campanhas, em coisas. Mas o dia a dia é meio que um mini briefing a todo momento. O cliente vem buscando um material, a gente precisa entender o que ele está procurando, às vezes argumentar, né, que é a melhor maneira para abordar aquilo. E eu acho que a melhor situação de todas é quando o cliente abre espaço para a agência fazer o trabalho da agência. Aquilo tem mente aberta. Né? Isso, exatamente. Porque... digamos, o cliente é especialista no negócio dele e a gente é especialista no nosso negócio aqui, na comunicação. Então, dar essa abertura para a agência, já buscar o trabalho da agência com a mente aberta de tipo, eu estou procurando especialistas, né? No nosso Tem uma frase, agora eu não me lembro o nome do autor, mas fala, não faz sentido contratar um especialista para falar para ele o que ele tem que fazer, né? Exatamente. Então... é muito importante ter essa mente aberta de ambos os lados, né? Uma relação de troca a todo momento, tá sempre em diálogo e buscando a melhor
possibilidade, a melhor solução. Melhor entrega. E né? deixa eu instigar vocês dois aí. A gente também, dentro do nosso processo de onboarding aqui da agência, nós temos o kick-off, né? Que é um briefing inicial, onde a gente faz questão que todas as pessoas envolvidas naquele projeto estejam junto com o cliente para extrair informações, né? Para conseguir fazer esse briefing. Eu acho que isso também é muito importante, porque toda a equipe estando a par do que o cliente quer é muito melhor. Às vezes é só o atendimento vai conversar, daí só o atendimento sabe, ou só, né, determinada pessoa. Acho que é bom assim, é melhor assim, né? Sim, com toda certeza. A Bru, que é mais da parte da criação, vai saber responder melhor do que eu, mas eu particularmente eu percebo que é muito diferente digamos assim, a gente é muito mais assertivo no trabalho quando toda a equipe está envolvida com o cliente e quando o cliente, digamos assim, ele se abre para a agência, sabe? Legal. Quanto mais a gente for... A gente não vai transmitir isso diretamente na comunicação, mas quanto mais a gente estiver envolvido no negócio do cliente, entendendo como funciona a empresa, qual é a essência dela, a gente vai conseguir transmitir isso melhor, né, Bruna? Realmente por conhecer o cliente, né? Por tentar, né, nesse primeiro encontro, extrair o máximo que tu conseguir para entregar um trabalho legal. Porque há uma preocupação que é natural também, envolvendo qualquer coisa envolvendo a marca, né, da empresa, de haver justamente essa preocupação e uma certa ansiedade, eu acho que no início, por parte de alguns clientes, né? Então saber como abordar isso também faz parte aqui do jogo. Mas quando isso, por exemplo, vem a crítica, daí acredito que recebem algumas vezes isso também, eu não gostei da cor tal, do estilo tal dos elementos, né? E aí é aquilo que a gente estava comentando aqui, de ter essa abertura e, por vezes, até ceder ao cliente, né, em alguma medida. Eu fico pensando, porque a gente sabe o que é mais adequado ou não, né, com profissionais aqui. Claro, cada um tem a sua forma de percepção, né? E aí, a gente estava falando aqui com o Meik antes também, sobre gostos pessoais, aí varia conforme a bagagem cultural da pessoa, o que ela já viu de legal, o que ela sabe, o que ela acompanhou. Mas, Bruna, como é que faz esse argumento, né, de, por exemplo, eu não gostei das cores que você usou na arte, eu quero que mude, que tem que argumentar com justamente como o material vai ficar mais adequado para a marca também, né? Exato, a gente tenta de uma forma mostrar que dessa maneira foi pensado para ser desta maneira, que vai funcionar desta maneira. Agora vamos analisar, né, o que o cliente disse, se faz sentido essa alteração ou não, né? Meio que pode falar também que a gente... aí que isso é uma coisa extremamente importante. De análise, né? Porque assim, muitas vezes não é só o gosto pessoal que interfere. Muitas vezes o gosto pessoal geralmente é algo que interfere, mas não é só, né? A gente, tem uma situação que nós passamos uma vez com a agência, que um cliente ele queria instalar adesivos na fachada. E aí, beleza, a gente fez os adesivos e tal. Queria botar isso aqui, beleza, a gente adaptou, né? Porque é importante dizer, também deixar claro, que não significa... Essa conversa que a gente está tendo aqui não significa que o gosto pessoal do cliente vai ser deixado completamente de lado, sabe? Não. Exatamente. O briefing serve para isso, entendeu? Pra gente... É como se fosse, sei lá, uma pintura, e aí tu diz assim, eu quero um retrato meu. Aí tu chega lá pro Leonardo da Vinci e diz assim, não, passa o pincel um pouquinho mais assim. Não, usa o esfumaçado um pouquinho mais assado. Sabe? Não faz muito sentido, entendeu? E aí nessa empresa, nesse cliente, ele, quero usar isso aqui, nessa outro vidro usar isso aqui, daí aqui, beleza, tá. A gente montou um negócio bacana, apresentamos para ele, aprovado, beleza. Aí na hora da instalação, o pessoal foi lá e aí, na verdade antes, a gente tinha mandado para impressão e ele disse assim, eu queria que essa imagem aqui ficasse de cabeça para baixo. E era uma imagem de uma pessoa. Sim. Então, não faria sentido nenhum isso, entende? Só que daí ele, eu quero que fique de cabeça para baixo, tal, não sei o que. E aí, a gente teve que fazer o negócio de cabeça para baixo.
Ficou simplesmente ridículo, né? Mas... Sim. Hoje você sabe se continua assim ou não? Continua, infelizmente. Olha só. Mas daí depois a gente descobriu que era aquele lance do... Como é que é aquele... Chamar atenção pelo... Não, é um lance tipo que tem de arrumar os móveis, de arrumar não sei o quê. Feng Shui. Feng Shui. Cara, isso aí é o meu maior inimigo, é o Feng Shui. Quem gosta de perfeccionismo... Cara, tipo, então, é o que eu digo, às vezes não é só o gosto pessoal, às vezes tem os Feng Shui, tem o tio, tem o... Entende? É por isso que tem que analisar, né? Em Exato. conjunto, se é necessário fazer essa mudança. Exatamente. Muitas vezes não é necessário, né? São situações e situações, porque em última instância a gente o conteúdo que a gente produz, digamos, as redes sociais estão representando a empresa do cliente. Então, querendo ou não, a última palavra, se ele não estiver confortável em estar apresentando a empresa dele daquela maneira, né? Então são casos e casos. Por exemplo, tem situações que a gente entende. A gente traz a abordagem de um conteúdo de uma maneira que o cliente, por entender mais a empresa dele, entender o mercado, às vezes um momento da empresa, eu acho que não é legal a gente abordar assim, eu acho que a gente tem que ir por um outro caminho, né? Aí é uma situação que a gente, tranquilo. Outros casos a gente tem que argumentar um pouquinho mais. Por exemplo, esses dias aconteceu de um cliente nos pedir, ele queria que o logo da empresa tivesse maior na arte. E aí é argumentar com o cliente que aquilo não vai, digamos assim, não vai tornar o post mais dele porque o logo está maior. Ou não vai, sei lá, não vai atrair mais atenção. Exato. Então vai muito desse diálogo constante, né? Isso. Sempre tá conversando, mas a gente também não obriga, né? A gente argumenta, explica tecnicamente, a gente explica tecnicamente, mas em última instância quem dá o canetaço é ele. Não sei se nós vamos falar de feedback depois aí, mas podemos falar. Tá, beleza, então vamos deixar para depois, hein? Tá. Bem, eu quero pedir agora novamente para o Luiz, mas a gente vai se complementando, né? Lembrando que o nosso assunto guarda-chuva deste episódio aqui é sobre as coisas que você precisa saber antes de contratar uma agência. E aí talvez você imagine, eu vou pagar um valor e eu quero que a agência faça tudo pela minha empresa. E não é assim que funciona na prática. Tem certos materiais que são cobrados também separadamente em função de que é toda uma estratégia à parte que precisa ser pensada, né? Mas também tem a questão de, por exemplo, a questão do tempo para criar os conteúdos, né? E aí a gente sabe que na empresa, às vezes, surge coisas do dia para a noite e é normal, né? Como fazer essa adaptação para que tudo ocorra da maneira certa, no tempo esperado e que a entrega seja, digamos assim, fluida com o que o empresário espera? Porque é aquilo que a gente estava falando, alinhar a expectativa, mas a gente sabe que imprevisto também acontece. Claro, claro. Mas eu acho que até no caso do imprevisto, tu tem que ter um alinhamento de expectativa, né? Não adianta como é que funcionava antigamente uma agência de publicidade? Era o dono da agência e a galera que trabalhava. Então não tinha uma organização assim, horizontal, onde todo mundo tinha voz, todo mundo podia dar opinião, né? Enfim... aí o cara chegava lá com a demanda, tem que ser para amanhã, e a galera que se lasque para conseguir entregar. Aqui a gente trabalha numa maneira muito mais democrática, digamos assim. A gente sempre procura conversar com as pessoas envolvidas no projeto para colher a informação. É possível, não é possível? É claro que a gente sempre tem que considerar o prazo que o cliente tem. Então, por exemplo, nesse caso tem que ser para amanhã. A gente sempre vai avaliar dentro do escopo de trabalho de cada pessoa que está envolvida o que pode ser deixado para depois, digamos assim, para a gente passar na frente esse trabalho. Então, a gente sempre procura atender, isso a gente sempre deixa claro, e aqui na agência não é um problema isso, mas o fato de coisas urgentes não serem uma constante, né? Serem isso acontece às vezes, muito, muito dificilmente e tal. E dentro dessa cultura a gente conseguiu organizar dessa forma, que quando surgem essas demandas urgentes, a gente conversa com a galera, com os envolvidos, né? A Bruna vai lá e conversa com a galera do design, o Luiz fala com o pessoal do atendimento, né? E assim por diante, a galera conversa com seus liderados, e aí a gente discute soluções. Dá para fazer, não dá para fazer, vamos deixar isso para depois, vamos adiantar esse outro, coisas assim, para que o cliente também não fique
eu até vou entrar em outro assunto aqui, porque muitas vezes o próprio cliente ele vem com a dor de que a outra agência não demorava, sei lá, 2 semanas para me entregar esse material. Não sei o que, pedia tantas horas para fazer. E eu entendo essa dor do cliente quando ele é organizado e as coisas surgem às vezes assim de uma hora para outra. Sim. Né? Outra coisa, o cara ser um desorganizado e tá sempre com o prazo queimado, né? Então, pedindo coisas de última hora, né? Não dá. Então acho que isso a gente consegue organizar, né, Bruna? Sim. Acho que tá bem... Sim. Até porque não é uma coisa que, como tu falou, acontece com frequência, né? Não é sempre que a gente tem demanda de última hora. Então a gente normalmente consegue sim botar no cronograma para fazer no dia. E por isso a gente faz questão também de estar sempre em contato com os clientes, de ter eles muito nossos parceiros aqui, justamente para, da mesma forma que a gente busca entender cada vez mais a empresa, que eles entendam a nossa cultura da agência, a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar e os processos também, como as coisas acontecem. Isso. Para já tá alinhado como que funciona. Inclusive no onboarding, no nosso processo de onboarding, a gente entrega um documento, um folderzinho para o cliente explicando como funciona a questão dos prazos, como funciona a questão dos processos, por quem que passa, quem que está envolvido. Vai ficar tudo transparente, né? Isso, cara, eu acho que partes. A maioria do que a gente está conversando aqui se resume a uma coisa que é alinhamento de expectativa. Então, acho que isso é o principal. Exatamente. Perfeito. Talvez quem está nos assistindo, que é empresário e empresária, independente do nicho de atuação, pode estar pensando o seguinte: tá, mas, cara, é só fazer uma foto e montar uma arte. E aí não pensa aqui, tem todo um processo envolvido, a gente tem inclusive aqui fixado, eu acho que naquela parede ali, toda a cadeia do processo. Não é? Envolvida de todas as equipes e o que dentro de cada equipe, o que cada pessoa vai fazer nesse sentido, né? O tempo que leva para fazer. Então, justamente, desmistificar essa questão dos processos é fundamental, eu acho, né? Para o cliente entender justamente isso. Porque você pode estar pensando, não, mas eu faço a foto com o meu celular. E aí que está uma questão que a gente pode abordar aqui de captações, não é? Que também são coisas que os empresários precisam saber antes de contratar uma agência. Sim. Que isso é organizado. A agência, no caso, não vai todo dia lá fazer foto e vídeo, né? Isso é organizado dentro de um cronograma, digamos assim, né? Na verdade, a captação de foto e vídeo, eu diria que hoje a gente tem um entendimento sobre isso muito mais maduro do que nós tínhamos há um tempo atrás, né? Porque assim, hoje a gente coloca o nosso... Eu não gosto de dizer pacote, porque a gente não vende pacote, né? Mas o nosso escopo de trabalho, ele não existe sem captação de foto e vídeo. Então, é uma coisa que, assim, a gente não vai lá na empresa e vai vender o post, a arte, porque a gente entende que a rede social precisa de um perfil humanizado, de um perfil que não só que atrai as pessoas, mas que tenha conexão, que faça uma conexão com as pessoas. E nada melhor do que fotos próprias, vídeos próprios. Então, toda uma estratégia envolvida. Então, por que a gente não trabalha sem isso? Porque a gente sabe que não dá resultado se não fizer vídeo e foto autoral, né? Vai ser só mais um post ali com foto de banco de imagem passando no feed. A pessoa nem vai parar para ver, né? Isso, exatamente. E aí, por que a gente gosta de deixar sempre organizadinho isso? Porque a demanda é alta. Hoje, né, mais de 40 clientes na agência, a demanda acaba sendo bem alta. Então, não adianta eu dizer para o cliente, quando tu quiser a gente vai captar. Não. E nunca é quando o cliente quer, é sempre quando a necessidade existe. Então, assim... Mas isso, eu acho que a gente é bem resolvido com os clientes, né? Sim, porque a gente meio que tem uma relação extremamente colaborativa. Então, o cliente consegue nos entender, consegue absorver a nossa cultura, na maioria das vezes. Quando isso não acontece, a gente opta por não continuar o trabalho com o cliente. Mas quando isso acontece, o cliente entende que a gente vai agendar as captações de foto ou vídeo quando houver necessidade. Então, a gente tem o nosso cronograma e todas as captações são feitas para suprir as demandas desse cronograma. Nunca é, quem vão tirar foto do que hoje? Sabe? É sempre programado, entende? Ótimo. E aproveitando, puxando um gancho disso, não sei se está aí na pauta, mas uma coisa muito importante para a gente frisar, que uma empresa precisa saber, antes de contratar uma agência,
é que, tendo o trabalho de uma agência, ela não vai poder simplesmente terceirizar completamente a comunicação da empresa dela. Eu acho uma coisa muito importante frisar que, assim, às vezes tem essa ideia de tipo, eu contratei a agência, agora eles vão fazer, eu não vou mais precisar pensar nisso. Não é bem assim, né? Eu acho legal fazer um paralelo. O empresário tem que pensar como se a agência fosse um setor dentro da empresa dele. O dono por exemplo, de uma indústria de peças, ele não está lá fazendo a peça, mas ele está envolvido naquele processo. Certo. O dono de uma indústria têxtil não vai sair vendendo roupa, ele tem um representante, mas ele está envolvido naquele processo. Então, com o trabalho de comunicação é exatamente a mesma coisa. E a gente entende, claro, que às vezes tem muitas empresas que não tem alguém específico do marketing dentro da empresa, né? Ou porque não tem estrutura para isso, ou às vezes não entenderam a importância de ter uma pessoa lá dentro para o marketing. Às vezes terceirizam para alguém do TI ou da comercial, né? Muito comum. Acontece. É outro erro comum. Mas e a gente entende que tem outras demandas, a pessoa não... Mas ao mesmo tempo não é nada que vai exigir completamente o tempo da pessoa. Por exemplo, falando de captações, às vezes em 2 horas a gente consegue captar material para o mês inteiro, para o conteúdo do mês inteiro. Legal. Né? E são pequenos pontos de contato que a gente tem diariamente, que é extremamente necessária essa presença. Por isso do grupo do WhatsApp, que é uma coisa mais próxima, né? As reuniões que a gente tem mensais aqui, até porque, digamos assim, fica um tempo reservado para assuntos mais complexos, né? E que não vai, digamos assim, não quero usar esse termo, mas não vai atrapalhar o dia a dia, porque ele pensa, putz, vou ter que mandar um textão no WhatsApp. Exato. E claro que a gente entende também que uma empresa que buscou uma agência, ela entende a importância do marketing, da publicidade para o crescimento da empresa dele. Né? O dono da empresa entende essa importância. E a gente, até fazendo uma provocação aqui, o nosso maior desejo é o crescimento da empresa, dos nossos clientes. Mas mais do que o maior interessado, mais do que nós, mais do que qualquer outra pessoa, tem que ser o próprio dono da empresa. Legal. Isso. Então, a gente falou no outro podcast, no episódio, na verdade, que a empresa é justamente a cara do dono, né? E vice-versa. Então, ter uma mente aberta para novas ideias vai fazer toda a diferença. Total. A gente já vai falar de feedback, modelo de negócio. Antes eu vou passar a palavra aqui para a Bruna, porque outra vantagem de ter uma agência contratada para ajudar a sua empresa na questão de divulgações e tudo mais, pensar o marketing, é justamente ter uma equipe completa, né? Não apenas pensar na identidade visual, na parte de audiovisual, mas também na questão do atendimento e de facilitar todos os processos envolvendo o marketing. Não é? E aí que está justamente, porque você, por exemplo, essa vantagem, né? Você pega um grande desafio que a empresa tem, né? De, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui, reformular o logo, identidade visual de uma empresa que tem mais, sei lá, de 30 anos no mercado. Vamos colocar esse exemplo. Você jogar isso para uma pessoa acaba se tornando um peso muito grande, né? E acaba limitando, de certa forma, ideias. Agora, quando você tem um time de design, isso acaba facilitando, né, Bruna? Com certeza. O processo criativo. Exatamente. A gente trabalha muito bem em conjunto, né? Eu e os guris ali, a gente está sempre se comunicando, conversando, analisando, né? Às vezes, chama ali, me dá uma opinião sobre isso. Legal. A gente é sempre muito aberto a discutir ideias, né? Não só no time de design, mas em outros setores da agência, como foto, às vezes o atendimento também ajuda a gente, de uma melhor forma, que ele fala mais com o cliente, então ele sabe o que o cliente quer, né? Mas, às vezes mais do que a gente. Então essa troca é muito importante entre os setores, que a gente consegue entregar um resultado mais legal, todo mundo alinhado ao pensamento, né? Eu acho legal a gente considerar o seguinte, muitas vezes quando a empresa está contratando uma agência, ela não tem muito a noção da grandeza do que ela está contratando. Só para título de curiosidade, hoje aqui na agência são 7 pessoas envolvidas diretamente com o cliente. Envolve muita gente. Exato. Com cada um dos clientes, né? Isso. Cada um dos clientes, isso. Isso diretamente, fora indiretamente, Exato. que é essa questão de que quando, por exemplo, tem... Exatamente. Isso, exatamente. Legal. E aí o que acontece? Se a empresa for montar uma house, uma equipe de marketing com 7 profissionais, esquece, cara. É muita grana.
Então a agência ela também entra nessa ideia de multidisciplinaridade e ao mesmo tempo ter um custo acessível, né? Porque uma coisa é tu contratar, sei lá, se tu botar os 7 profissionais custem pelo menos o que? R$2.000, tu tá falando aí de R$14.000, entendeu? E a agência vai custar menos que isso. Então, a inteligência de poder contar com diversas pessoas, poder contar com uma equipe que talvez tu não teria condições de bancar, entende? Só para manutenção da equipe, eu acho que é algo inteligente. E é legal fazer esse comentário que a gente falou, porque tem essas 7 pessoas envolvidas diretamente, que digamos a gente pode fazer o comparativo com 7 pessoas que estão lá dentro, mas aqui na agência tem toda essa galera aí, 20 e tantas cabeças pensantes e é muito legal essa troca que a gente tem dia a dia. Então, daqui a pouco vai chegar, é muito mais fácil chegar em soluções que só uma pessoa não chegaria, ou até 7 pessoas não chegariam. Né? Perfeito. Isso. E essa troca de experiência, não pense você que é empresário ou empresária, que, por exemplo, essa equipe só ela participa, como eu disse, né? Diretamente sim, mas toda a Recro se envolve, né? E isso que é o legal, né? Para a gente justamente colocar soluções para a sua marca que sejam de maneira certa, estratégica, né? Não só entregar por entregar. Eu vou trazer um exemplo de uma campanha que praticamente toda a agência se envolveu, que foi a reformulação da marca do Erechim Rally Brasil. Né? Bem conhecido mesmo. A gente teve... É um evento aqui na cidade que tem muita expressão, é um evento esportivo, né? De rally, obviamente. É uma comunidade, né? Isso, é muito forte, é fortíssimo. E é considerado, aqui, Erechim é considerada a maior prova de rally velocidade do país. Então, era uma responsabilidade muito grande. Era a 22ª edição, se não me engano, né? 24ª, isso, exatamente. E aí o que acontece? Eles vinham de uma diretoria antiga, eles tinham trocado diretoria, renovado, eles vinham de tempos assim de pandemia, aquela coisa um pouco mais cansada, né, mais antiquada não no sentido ruim, mas com ideias antigas mesmo, né? E aí o que a gente pensou? Cara, vamos propor uma renovação. Isso partiu da nossa... partiu da agência mesmo, né? Propor uma renovação. Isso. Exatamente. Aí entendemos, olha só, eles estão precisando de uma renovação. Aí a gente reuniu praticamente a agência toda e começamos a trabalhar em cima. Daí dentro do time de design, cada um pegou uma situação. Dentro do time, enfim, de social media, cada uma pegou também uma... Então foi super, digamos assim, eu acho que colaborativo. Umas 10, 12 pessoas se envolveram diretamente nisso. Talvez mais até. E, cara, a gente conseguiu desenvolver um trabalho incrível, sabe? Montar uma campanha muito legal, montar uma gestão de comunidade durante o evento muito legal. A gente conseguiu, durante os dias de evento, quase 6.000 seguidores para o Instagram, assim, organicamente. Então, cara, foi incrível, foi muito legal e é um case que a gente tem muito orgulho de falar e foi justamente isso. É todo um esforço comunitário aqui dentro da agência para poder entregar um negócio foda. Que legal. Então, você que é empresária, reforça aqui, a gente não está querendo só vender o nosso peixe para você. A gente está colocando justamente a realidade, porque é o seguinte, talvez você esteja perdendo oportunidade de avançar no mercado, e aí eu não estou falando só em questão digital, mas física também com o seu marketing, né, de fazer uma boa arte, de fazer, sabe? Deixando de lado isso por não querer investir da maneira correta, né, não querer contratar uma agência achando que isso vai ser um custo. A gente falou antes de modelo de negócio, antes de passar a conversa para a Bruna, mas agora vamos retomar esse assunto. Aqui na agência, a gente não pensa tanto na questão de venda, me corrija se eu estiver errado, tanto na questão de venda, mas sim no fortalecimento da marca. Cara. Capaz. Tu tá sempre certo. E é justamente o modelo de negócio que, para quem quer contratar a Recro, precisa entender que a gente não vai trabalhar para vender. Claro, não diretamente, né? Mas o intuito, claro, que o final é isso. Mas não é focado em venda, mas sim em fortalecer a marca, né? O que o Luiz falou antes a respeito do proprietário da empresa ser o maior interessado no próprio negócio é isso, entendeu? Por que eu digo isso? Porque
O empresário ele precisa ir lá e pesquisar qual é a melhor solução para ele, né? Não adianta tu chegar de maneira cega, assim, ou de maneira no escuro, chegar e... eu acho que eu preciso dessa agência, eu acho que eu preciso... Não, eu preciso da mais barata, sabe? Cara, cada agência tem sua especialidade, né? Aqui, na agência, eu sei que a gente está falando bastante da Recro, mas eu acho que, para exemplificar, é o exemplo mais claro que a gente tem. A gente vive a realidade daqui. Aqui nós trabalhamos com branding, né? Nós trabalhamos com o fortalecimento, a gestão da marca, e isso leva tempo. Longo prazo, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da situação. E por que a gente trabalha com esse modelo de negócios? Porque, para nós, é a maneira mais sólida de construir uma empresa, de construir o marketing de uma empresa. Porque tu está investindo o que a gente chama de equity, né? Tu está investindo no valor da empresa, tu está investindo no valuation, né? Sabe? Em toda a questão marca. Isso. E, na verdade, assim, isso é uma opção nossa. Quem sabe a empresa está precisando, estou precisando alavancar meu e-commerce. Beleza, nós não somos a empresa certa. Eu não vou conseguir entregar o resultado que a pessoa quer. Porque eu não tenho equipe de tráfego suficiente, eu não tenho expertise para criar copy para anúncio. Então, tudo isso tem que ser considerado. Não adianta o cara chegar lá e pegar o mais barato ou escolher assim, eu acho que eu gostei dessa aqui, sabe? Tem que entender o que é a especialidade da agência e também, claro, cabe à agência vender e alinhar a expectativa conforme o que ele entrega. Se eu fosse lá e o cara quisesse, quero vender mais meu e-commerce, e eu fosse vender, daqui 2, 3 meses o cara ia estar frustrado porque não ia conseguir entregar para ele. Então, o que o empresário precisa ter noção é que cada agência tem a sua especialidade. Nós somos especialistas em branding, ou seja, criar ou gerir uma marca que seja duradoura e que... reconhecida, né? Exatamente, que crie conexão entre o seu consumidor e a marca, né? Que legal. Sabe que eu estava vendo uma entrevista recentemente do João Branco, ele que foi esse CEO da McDonald's, né? Agora que, inclusive, participou desse processo de mudança da marca, na verdade não mudança, uma readaptação no país, né? Para chamar de Mac. Isso. E ele disse que McDonald's, tipo, no país aqui no Brasil, tem se colocar, claro, é como eles trabalham com agências também, pra você ver que é importante isso. O McDonald's também quer. Mas eles trabalham com agência, mas do setor interno de marketing, se somar todos os departamentos dentro do setor de marketing, não dá 40 pessoas. A Recro tem mais de 20, né? 27 pessoas. Então, para você ver que a expressividade que uma agência tem. Mas a questão é que ele disse que, por exemplo, e aí está um posicionamento da marca também que eu achei muito interessante. Eles não pegam um dado estatístico geograficamente. Por exemplo, eles não querem saber quem compra os lanches, se essa pessoa mora em tal local. Enfim, eles vão na questão de dores dos clientes, que também, de certa forma, complementa isso o trabalho que a Recro faz, né? Na dor do cliente. Dor do cliente de, por exemplo, quer de madrugada um lanche rápido, fácil, prático, saboroso. E é interessante isso porque a gente, quando faz o briefing aqui, essas conversas, os diálogos, a gente vai justamente nesse sentido. Quais são as dores dos clientes da tua empresa, né? Isso. Exatamente. Eu acho que a maneira mais é como eu falei antes, né? Às vezes o cliente acha que a agência vai entregar o que é bom para ele. Na verdade, a gente tem que entregar o que é bom para o cliente. Então, nada melhor do que pensar dessa maneira. É a maneira mais óbvia, né? Porque... Quem vai consumir a marca não adianta o cara gostar se o consumidor dele achar uma bosta. Não é aquilo que ele quer, é aquilo que ele precisa. Melhor dizendo, que a empresa dele precisa, né? Que o cliente dele está buscando. Isso. Então... Só isso mesmo. Vez ou outra, talvez quem empreende está pensando assim, eu quero agarrar um outro público no sentido de abranger a sua expectativa de entrega de produto ou serviço. Sim. E às vezes isso não é possível pela realidade do tipo do produto dele ou do serviço, né? Acho que isso acho que a Bruna pode falar melhor, porque o produto ele fala muito além de toda a estratégia e tal. Não adianta a pessoa ter um baita de uma estratégia de marketing,
fazer a campanha, fazer todo o negócio acontecer, chega lá o produto ou é ruim ou não é para o público-alvo que ele estava buscando, né? Isso é muito importante, né? Saber para quem que você vai vender. Aqui a gente sempre fala, mas quem é o seu público-alvo? Tem que ter sempre isso bem claro para a gente saber direcionar tudo que a gente for criar, né? Desde anúncio, tudo. Ter o público certo. Aproveitando, fazendo um gancho, quem está procurando, que diz quem que é o meu público-alvo. Houve o episódio do RecroCast, assiste aí, falando sobre o público-alvo. Olha aí. Isso aproveita e já na sequência... O cara, vocês perceberam que o cara tá virado no Capitão Gancho, né? É o segundo gancho que ele dá aí. Boa relação. A gente, como eu disse aqui antes, recebeu perguntas. Isso é muito legal, né? Porque daí a gente vai justamente sanar essas dúvidas aqui. A Nath Kluch, ou Kluk, pessoal aqui, o Luiz, inclusive, fez uma brincadeira comigo aqui, falando que eu preciso fazer um curso para falar sobrenomes. Agora não sei qual é, tá? Mas é o seguinte, a pronúncia correta. Como aprimorar a comunicação cliente versus agência quando os diálogos são sempre à distância? É que sempre também... a gente está falando, né, no caso de um cliente que ele está, digamos, às vezes não é da mesma cidade. Geograficamente distante de Passo Fundo e agência de Erechim, por exemplo. Aqui eu diria até mais ainda. São Paulo, como nós temos clientes de São Paulo e do Rio de Janeiro, e acaba que a conversa fica um pouquinho diferente. Ela é diferente, não dá pra gente dizer que é a mesma coisa da gente ter um encontro, digamos, mensal, presencial e tal, porque o WhatsApp a gente está no contato no dia a dia. Então a gente fala de coisas mais pontuais, assim, ou lembra assuntos, é importante a gente resolver tal assunto, às vezes o cliente nos traz, mas ter esse momento de fazer uma reunião, de parar, de discutir as coisas mais a fundo é o ambiente propício para que as ideias sejam resolvidas, né? No dia a dia ali, tanto nós trabalhando, o cliente resolvendo as demandas dele, não tem esse momento para se resolver. Certo. Como eu comentei, não vai ser a mesma coisa de ter um encontro presencial, mas marcar essas reuniões, eu acho que faz muita diferença, mesmo que seja pelo Meet, alguma coisa assim, online. Isso. Pois aí a pandemia trouxe essa vantagem, Exato. Aflorou isso. Eu acho que vou voltar a falar do alinhamento de expectativa, mas eu acho que o objetivo principal desses encontros é esse, né? Porque muitas vezes, muitas empresas mesmo, eu já conversei dentro do comercial e a reclamação, a dor dessa pessoa, desse empresário era: a agência é muito distante. A agência é muito, tipo... Vem uma vez por mês fazer captação. Uma vez por mês, quando e não muito. Pensa que há todo um trabalho que depois que faz a foto e vídeo, que tem que editar, que tem que escrever, que tem que montar arte, que tem que atender. Sim, não, claro. Isso é justificável, né? Mas eu tô puxando pro lado ruim. Sim, tipo, a agência é muito distante e tal. Às vezes uma reunião a cada 3 meses ou 4 meses. Então, isso é a pior coisa para qualquer relacionamento. Né? E pensando em empresa e agência, isso é um relacionamento, entendeu? E esse relacionamento ele precisa ser nutrido, ele precisa ser conservado, né? É quase um casamento. Cara, é um casamento, porque o que acontece? Se tu tá casado com a pessoa, né? A Bruna que é casada aí, chega em casa e aí o namorado, o marido vai para um lado e ela vai para o outro, cara, chega uma hora que o relacionamento vai acabar, né? O Luiz também é Tu também, né? Todo mundo aqui. Eu sou, todo né? mundo aqui. Enfim. Eu ainda não. Eu sou casado um pouquinho mais de tempo aí que vocês. Mas, de qualquer maneira, tem que existir uma nutrição desse relacionamento. E agência e cliente é a mesma coisa. Se não houver uma conversa franca, né? Eu acho que a gente pode incluir o feedback nessa dúvida. Claro. Vamos lá, porque ela disse Nath Kluch, ou Kluk. Eu não vou arriscar o sobrenome aí. Não. Eu arrisco aqui, depois o Luiz está errado. Quais as maiores dificuldades em trabalhar com clientes que estão geograficamente longe? É outra pergunta dela, mas que complementa a primeira, né? Bem similar, né? Eu acho que isso, o feedback. Tem um livro que eu li faz pouco tempo que chama A Arte de Dar Feedback. Cara, é um livro da Harvard Business School, que é meio que um compilado de artigos, assim, na verdade. E ele fala que
a retenção, cara, eu não vou lembrar exatamente, mas é um absurdo de porcentagem a mais de empresas que são retidas quando tu tem a cultura do feedback com clientes, né? Tipo assim, você tá gostando do trabalho? Isso, ele sentido? fala também sobre colaboradores, mas ele fala também sobre clientes. Então, cara, é tipo assim, 70%, 80% mais retenção de clientes quando existe uma cultura de feedback do que quando tu deixa o cara solto. Pô, legal. Entende? Interessante esse dado. E proporcionar esses pontos de contato a mais, Isso. além da gente ter o contato diário no WhatsApp, ter as reuniões mensais, ter daqui a pouco um NPS, né? A gente está sempre em contato de diversas formas, de diversas maneiras diferentes, porque é muito comum. Cada situação, o cliente nos traz um feedback diferente. Isso. A gente sabe que ou às vezes é o momento dele, que ele está mais aberto a conversar ou não. Então, cada momento traz uma coisa diferente. E falando sobre essa questão da distância geográfica, varia muito de acordo com o trabalho de cada agência, de cada profissional, mas é extremamente importante alinhar as expectativas do que vai ser possível entregar ou não. Né? Porque no nosso caso, por exemplo, a gente valoriza muito, como o Meik comentou, é uma coisa indispensável ter essa captação de imagens, ter esse conteúdo, então a gente sabe que, estando distante, não vai ser possível, né, ter isso. E então é conversar, alinhar e saber, olha, a gente tem a possibilidade de atingir isso aqui se for feito tal coisa. Exato. E também isso envolve a questão de feedback, acredito, o comportamento humano, né? Por exemplo, claro, tem gente que é mais introspectiva, que não gosta talvez de dar muito feedback, mas aí é aquilo, né? Você que empreende tem a sua marca como uma agência contratada, né? Para dar esse suporte. Pensar o seguinte, olha, não adianta não gostar da arte, não gostar do conteúdo e não falar e depois romper. Mas eu vou te dizer, cara, isso é muito comum. E isso é muito comum. Tipo, eu não quero falar porque eu acho que eles sabem tudo. Exatamente. Cara, eu diria que assim, no nosso serviço a gente se garante. Eu garanto todo mundo que está aqui. Eu garanto. Todo mundo é excelente no que faz. Agora, tu tá entregando um trabalho excelente e aí daqui a pouco o cliente sai. Isso acontece, cara. Isso acontece. Daí, opa! E daí tu pensa assim, meu Deus, o que eu fiz errado? Na verdade, isso muitas vezes é aquela falha de tentar extrair do cliente o que ele não está gostando, sabe? Às vezes vem de meses, o cara... alguma coisinha aconteceu ali, daí... E relacionamento é assim, se tu foi lá e tu fez uma bobagem, a tua confiança já não é mais a mesma. E pequenas coisinhas vão minando a confiança, até que chega um ponto que pra ti tá tudo bem, mas pra outra pessoa tá horroroso, ela não quer mais, né? Sim. A relação empresa é a mesma coisa. Então, eu acho que os feedbacks, eles são essenciais para que não aconteça esse tipo de coisa, não exista a saída inesperada ou não exista a reclamação inesperada, né? Até o NPS é uma ferramenta que a gente implementou faz algum tempo aqui na agência e ele também serve para isso, para dar uma noção de qual é o nível de satisfação dos clientes aqui da agência, né? Abordando vários tópicos. Isso, e lá eles têm a liberdade de escrever assim, eu tô gostando disso, não tô gostando daquilo, né? E dentro desses tópicos aí eles discorrem sobre cada assunto. E nos permite também sempre melhorar, né? Sabendo com a resposta do cliente, a gente pode saber o que a gente está pecando, né? Bacana. Para melhorar nesse quesito. Porque a agência não é soberana, né? Não sabe de tudo. Muitas vezes a gente tem um processo que está errado, que para nós está certo, mas o cliente vai lá e aponta e a gente melhora. E muitas ideias às vezes nem vêm nas reuniões, vem nas captações. O pessoal que também vai para as captações sempre traz, o cliente deu essa ideia aqui. Isso. Então, para você ver que tem que ser uma relação saudável, e eu acredito, como você mesmo disse, a Recro, ao longo dos anos, ela tem se adaptado para isso também, para justamente como melhor atender, né, os seus clientes. Claro. Isso é fundamental. Isso, porque, cara, eu tô falando demais, mas eu só quero complementar a respeito da agência. Ultimamente, ela tem criado um estigma, agência, eu digo agências, ela tem criado um estigma, esse mercado tem criado um estigma de que a agência só serve quando vende muito e quando entrega growth, né? Quando entrega crescimento absurdo. E aí o que acontece? Geralmente a agência que ela está entregando growth, ela não precisa estar presencial, ela não precisa estar tendo uma relação próxima. Então, o que acontece? Se deu certo, se não deu certo a parceria da agência com
com a empresa, se encerra o contrato, a agência procura outro cliente, porque eles podem explorar o Brasil inteiro, e a empresa fica sugestionada, tipo, eu já tentei uma agência e não deu certo. Então, muitas vezes para a agência que trabalha de uma maneira, como é que eu vou dizer, meio que... Eu não quero ser, sim, né? Sim. Mas assim, trabalhar de uma maneira que não é construtiva, ela acaba queimando o mercado, digamos assim. Ela vira um parasita, vai de cliente em cliente, sugando. E quando, na verdade, puxando o assado para nossa brasa aqui, a gente aqui trabalha com o relacionamento. Então, para nós, o mais importante, Perfeito. mesmo clientes de São Paulo agora, nós temos um cliente de joias de São Paulo, por exemplo, que ele nos manda os produtos, a gente faz os vídeos, fotos, e lá no espaço deles, eles também fazem vídeos e fotos. Então, interessante. para te ver como existe a possibilidade das coisas acontecerem, é um pouco mais difícil, mas existe, né? Por isso que a gente gosta muito de trabalhar dessa maneira. Bacana. E para quem já acompanha aqui o RecroCast, acompanha a Recro, sabe também, né, que o pessoal aqui são vários, a gente tem uma equipe de atores também, né? E aí tem vários episódios, inclusive, como é que é o nome mesmo? Sketch. Isso aí, que mostra a realidade de justamente essas situações que são, de certa forma, reais, né? Que acontecem no dia a dia e que são objeções dos clientes também, né? Nesse sentido. Então fica o convite aqui para acompanhar a Recro também nas redes sociais e ver essa galera que se diverte, mas manda a real aí pro povo. A Anne... Por trás de toda piada tem sempre uma verdade. Com certeza. Tá aí, baita frase. A Anne Evelyn diz o seguinte, como conscientizar o cliente que ele também tem deveres? Agora eu vou Olhei trazer pro Luiz, não sei um por dado da minha expertise. Expertise, como diz. Ai. É visível, assim, é estrondosa a diferença de resultado. Isso é uma coisa da minha experiência aqui na agência, do que eu observo, mas eu acredito que vocês vão concordar comigo. É estrondosa a diferença do resultado dos clientes que são engajados com o trabalho da agência e daqueles que não são tão engajados. Porque, como a gente está falando desde o começo do podcast, é um trabalho de troca o tempo inteiro. Então, a gente não tem como entregar o nosso melhor se a gente não receber todos o material que a gente precisa para isso, sabe? É recíproco, né? É recíproco, exatamente. Então, eu não sei se existe uma fórmula secreta, uma mágica para o cliente entender isso. Mas... Se alguém tiver, me manda aí no inbox do Insta. Mas eu acho que na base do diálogo, voltando para o tema do relacionamento, precisa ser muito aberto a conversar, a trocar ideias, sabe? Eu acho que é um trabalho, às vezes, até de longo prazo, para o cliente entender, né, médio prazo, talvez, o funcionamento da agência, o trabalho que a agência faz, e saber que tem essa abertura para ele falar e que tem essa necessidade de falar, olha, a gente poderia chegar até aqui. Muitas vezes a gente faz isso. Olha, os resultados foram esses por causa que, por exemplo, a gente não conseguiu fazer, a gente falando mais de redes sociais, não conseguiu fazer esses posts aqui esse mês por causa aconteceu alguma coisa, né? Não pôde ser captado, não teve a participação, né? Então, o cliente percebendo, eu poderia ter atingido um resultado melhor. E vai de organização da empresa também, né? Exemplos práticos para o cliente enxergar. Perfeito, porque a gente sabe que, a gente falou de modelo de negócio de agência aqui também, talvez ele venha já de uma experiência com outra forma de se trabalhar, de uma outra agência, não é? Ou talvez ele é iniciante aqui, então é todo esse cuidado também que aos poucos, né, uma construção que ele vai entendendo sim o que é mais adequado e que também, quanto mais colaborativo, como você falou, melhor vai ser essa entrega ou resultado. E claro, sempre pensando no melhor e no fortalecimento para a marca, né? A Karen, que é estrategista aqui da Recro, das redes sociais, diz o seguinte, já estou com uma agência, mas quero trocar. Como funciona essa transição? Que é uma dúvida que, claro, ela não está falando da realidade dela, né? Ela está citando um exemplo que fique claro que ela quer sair trabalhar no concorrente. É algo bem delicado de responder, porque... Delicado e complexo, né? Porque cada realidade é uma realidade, né? Cada empresa... Eu acho que, primeiro de tudo, o empresário tem que analisar no que ele está insatisfeito.
Então, tipo, a minha agência não entrega isso. Tu já chegou e foi franco com a agência? Tipo, olha, eu tenho essa expectativa, vocês não estão, sabe? Porque muitas vezes, eu sei que é frustrante, mas muitas vezes a agência não tem como saber certas coisas que para ti parecem óbvias. Porque a agência não está inserida dentro da tua empresa, não está vivendo o dia a dia. Sim. Então, muitas vezes, o que é óbvio para a empresa não é óbvio para a agência. Então, é importante ter sempre uma conversa clara de alinhamento e expectativa. Dizer, olha, eu gostaria de ter esse resultado, ou gostaria de ter essa entrega, e isso não está acontecendo. Acho que é o primeiro passo. Aí, tendo essa conversa clara, bem franca, ainda assim não funcionar, eu acho que sim, pode se cogitar a troca, né? E a troca, ela pode acontecer de várias maneiras. Primeiramente, enfim, analisando o contrato com essa agência, se ainda tem muito tempo, se já encerrou, enfim, se existe cláusula de encerramento, de rescisão, tudo isso, questão burocrática. E aí, quero trocar mesmo, tenho como trocar. Começar a entender, como eu falei, o mercado, né? O que tu realmente precisa, isso que tu tá precisando e a tua agência não está entregando. Qual agência tem a capacidade de entregar? Às vezes não adianta trocar 6 por meia dúzia, né? Vou trocar. Fazer uma pesquisa de mercado, né? Também nesse sentido. Exatamente. Cara, eu já vi várias empresas que caem aqui, conversam comigo. Porque eu já trabalhei com 3 agências e não sei o que, nenhuma conseguiu. Eu digo, sim, tu tá procurando as agências que fazem a mesma coisa? Mesmo modelo de... E o que tu precisa é outra coisa. Então, eu acho que assim... tem que analisar muito, tem que entender o que precisa. Cara, não adianta. O empresário, o gestor de marketing, se ele tem um gestor de marketing, beleza. Aí é papel do gestor de marketing. Agora, se não tem, o empresário tem que saber o que ele precisa. Não adianta, tipo... eu acho que eu preciso... Não é, tu tem que saber, né? Tem que entender o que ele... menos um pouco, né? O que ele está buscando. Isso. Trazer um paralelo. Daqui a pessoa que por exemplo, vai começar a investir. Ela vai procurar uma assessoria de investimentos, por exemplo, mas ela tem que ter uma noção mínima do mercado, como é que funciona, né? Não dá para... Sim, porque daqui a pouco ou tu toma tufo, ou tu toma golpe, sei lá, né? Exato. Aquela velha história, tá inserido em todos os processos que estão envolvendo a empresa dele, né? E inclusive a Recro é feita por sócios também, né? Não é só uma pessoa que é dona. E aí meio que pode acontecer o seguinte, que talvez já tenha acontecido, eu não presenciei ainda, né? Mas, por exemplo... digamos, tem 3 donos da mesma empresa e um está super gostando, o outro está meio assim, o outro só crítica na agência. E aí é um conflito interno que acaba também interferindo no resultado, porque um quer uma coisa, daí numa reunião vem um, na outra reunião vem outro. Não sei se já aconteceu casos assim, e em que eu vou fazer um gancho aqui, que nem diz. O gancho. Fazer o gancho. Agora me bugou, sério. Tem casos de, por exemplo, demitir o cliente, porque eu acho que é a última instância, né? A Bruna acho que pode falar sobre isso, porque há pouco tempo a gente demitiu... Faça o seu relato, Bruna. A gente teve uma experiência bem ruim com uma cliente X ali, que a gente não conseguiu atender as expectativas dela, né? A gente... Não sei até que ponto eu posso falar. Não fala o nome dela. Não fala do nome dela. Tá. A gente não conseguiu atender as expectativas dela, né? A gente fazia parte de foto, de artes, mas não era isso que ela queria. Então, acho que também está nessa questão de alinhamento de expectativa. Às vezes, o cliente vem buscar uma coisa que a agência não queria branding, eu acho, né? Ela queria... E eu diria que não é nem isso, Bruna. Eu acho que no caso dessa específica, ela queria, por exemplo, uma foto... E aí ela vinha... Era uma empresa de joias. Aí ela vinha com a foto da Vivara. Cara, Vivara... Quantos milhões eles gastam em marketing, entendeu? Se tu me pagar os milhões que tu paga pra Vivara, eu tiro uma foto igual. Melhor eu tiro. Comprou um equipamento específico pra joias, foto, lente... Tudo. Agora... É fácil as joias. Agora... Não tem como a gente aproximar ou ficar fiel àquilo... Porque nosso tempo é limitado, nosso orçamento é limitado, nosso custo é X, eu não posso ter um custo super elevado, que daí já não vale a pena atender o cliente. Então, acho que também teve isso, né? Além de toda a questão que ela não queria trabalhar com brand, ela queria crescimento rápido, ela queria vender logo.
Dobrar o faturamento em uma semana. Isso também foi um fator bem importante. Mas Sim. uma coisa que me chamou a atenção, que nesse caso dessa cliente, ela não gostou de um vídeo que a gente fez, né? A equipe de vídeo fez um vídeo muito legal, todo mundo gostou, mas elas não gostaram. E foi, inclusive, essa empresa de São Paulo de joias, viu esse vídeo e gostou do vídeo, contratou a agência por causa desse vídeo. Olha aí. Então, às uma vezes... empresa de Erechim, de joias, que do mesmo ramo, mesmo segmento, Isso. uma empresa de São Paulo viu. Te vê o poder que tem. Às aí, vezes não nesse caso, acho que é mais o gosto pessoal mesmo, né? Com certeza. Porque o vídeo estava excelente. E entender o tamanho que tu tem, né? Se tu é a Vivara, tu pode investir. Exato. Se tu não é a Vivara, tu tem que abaixa um pouquinho a bola, né? E nessa questão dos sócios, eu acho bacana eu falar que uma coisa que eu percebo é que acontece às vezes, digamos, é mais de um sócio na mesma empresa, algum deles entende melhor, gosta mais do trabalho da agência, o outro não tanto. Mas eu percebo que tem muita relação para o quanto as pessoas estão envolvidas com o nosso trabalho aqui. Normalmente acontece do sócio que está insatisfeito é aquele que só vê o resultado final e às vezes não entende qual que é o resultado. Putz, mas nós contratamos uma agência, como é que não está vendendo? Como é que... Vê só o post ali, o vídeo. Eu quero não sei quantos seguidores a mais. Por que não está vindo orçamento no direct? Sabe? Enquanto a pessoa o sócio que às vezes está mais próximo da agência, está envolvido nos processos, entende como a gente trabalha, ele compreende todo o funcionamento do trabalho e é por isso que existe essa discrepância. Às vezes um gosta, um não gosta. E a agência faz anúncios também, estou certo? Cara, a gente trabalha com anúncio, mas como eu falei, o nosso objetivo não é a gente chama de marketing de performance, não é isso, sabe? Os nossos anúncios são trabalhados para o objetivo de branding. Então todos eles são direcionados de uma maneira que a gente consiga fortalecer a imagem da marca, gerar credibilidade para a marca, né? E, claro, a gente tem clientes que a gente trabalha com captação de lead, captação de mensagens. Aqueles patrocinados, né? Isso. Agora, existe sim essa possibilidade, mas a gente usa de uma maneira mais intensa, mais forte para o objetivo de branding mesmo. Legal. E aqui só fazer um parênteses, até né? Porque não tem como crescer hoje, por exemplo, na rede social, o tráfego em site, sem o tráfego pago, né? Perfeito. E aqui também só fazer um parênteses, que isso daí tem relação de custo e que é a parte, Total. né? Que é a parte. Então você vai contratar a agência, se você quer esse atendimento, essa forma de trabalho mais personalizada, também tem um outro custo. Né? Deixar claro isso para o pessoal. Uma última pergunta antes da gente encerrar: se vale a pena contratar alguém que faz tudo ou eu perco minha identidade? A Eduarda Fredini fez essa pergunta. Eu não entendi a questão de perder a identidade. Vale a pena contratar alguém que faz tudo? Eu acho que ela quer dizer, contratar a agência para fazer tudo. Ou eu perco minha identidade, a identidade da empresa, eu acredito que ela queira falar. Eu acho que vai daquilo que a gente comentou antes, não dá para o empresário querer terceirizar completamente para a agência o trabalho de comunicação, né? Mas também não acho que ela vai perder a identidade, né? Não. Porque, como a gente falou, é uma cocriação, uma via de mão dupla. Ela vai passar as informações para a gente criar em conjunto, né? Então, na maioria das vezes é o contrário, ela ganha a identidade. Exato. Fazendo essa pergunta é importante entender justamente isso que a gente falou, que a gente não vai fazer nada por conta própria. Né? Tudo vai desde o primeiro contato com o cliente, a gente está constantemente cada vez escolhendo mais informações para deixar o trabalho cada vez mais alinhado. Bacana. E aí, você que empreende, quer valorizar ainda mais a sua marca? Chama a Recro, que a gente tem a solução que é ideal, não para todos os negócios, mas para o seu negócio, uma maneira personalizada de atendimento. Mectar, obrigado pela participação. Valeu, tamo junto. Isso aí, Luiz, muito obrigado. Obrigado, valeu. Bruna, obrigado. Obrigada. Agradecer novamente Cris Castro na produção do RecroCast e toda essa equipe maravilhosa aqui da Recro envolvida e, claro, a sua audiência. Ficou com alguma outra dúvida do que você precisa saber antes de contratar uma agência? Manda aqui que a gente vai te responder, tá bem? Fica o convite para você seguir a Recro nas redes sociais e também acompanhar os próximos e os episódios que já foram gravados, tá bem? Até mais, tchau, tchau. Valeu.